Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Então, eu faço uso de São João, capítulo 4, do verso 6 ao 10, para a nossa meditação nesta manhã. Água viva. Aquela mulher, ela representa a cada um de nós. Aquela mulher foi ali em busca de água, a simples água. Mas ali estava Jesus cruzando o seu caminho e lhe oferecendo mais do que água. Jesus lhe oferecia águas da vida. Assim foi com os judeus. Quando eles viram que Jesus fazia milagres, eles pensavam que Jesus poderia simplesmente ser o rei dos judeus, em um reino terreno. Mas Jesus estava lhes oferecendo mais do que um reino terreno. Jesus era mais do que um homem. Jesus era o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E Jesus estava falando de um super reino. E é assim com cada um de nós. Às vezes nós buscamos em Jesus simplesmente uma cura, ou buscamos em Jesus a prosperidade, buscamos em Jesus algo para esta vida, quando o que Ele tem para nos oferecer é algo muito maior do que um simples remendo para esta vida. Às vezes nós queremos que Deus nos tire um certo incômodo, um espinho que nos fura, algo que nos machuca. Quando essas coisas existem, muitas delas, simplesmente para dar brilho à nossa coroa, para nos levar a refletir as 7 naturezas do Cordeiro. Essas coisas estão aí para nos lapidar. O profeta foi em Kimberley, África do Sul, em uma campanha, e o homem que ajudava ali na fila de oração, ele trabalhava em uma das minas. Ele era um supervisor, uma espécie de um supervisor nas minas de diamantes, ali em Kimberley, África do Sul. E o homem o levou ali, e o irmão Branham pôde ver algumas pedras de diamante. Eram pedras feias, pedra qualquer, sem brilho nenhum. O irmão Branham olhou para uma pedra daquela e disse: isso daqui o que é? E o homem disse: é diamante. Ele disse: diamante? Disse: mas isso não parece diamante. Isso não brilha como diamante, não reflete como diamante. E aquele homem disse: sim, é porque eles não foram lapidados ainda. E depois que eles forem lapidados, eles refletirão as 7 cores do arco-íris.
Então, este é o problema meu. Este é o problema seu. Este é o problema nosso. Nós não fomos lapidados ainda. E por isso, nós não refletimos as 7 naturezas do Cordeiro. Isto me faz pensar numa história que o profeta contou na mensagem O Poderoso Deus Desvelado Perante Nós. Na página 27, ele disse: encerrando direi isto. Li uma história há muitos anos atrás sobre um velho violinista. E ele tinha um antigo violino e ia vendê-lo. Vocês já ouviram falar dessa história muitas vezes. E queriam vendê-lo para determinada coisa. E o leiloeiro disse: quem me dá tanto? Eu creio que lhe ofereceram umas moedas, talvez 50 centavos, ou algo assim. Mas ninguém ali reconhecia o devido valor daquele violino. Então o homem dizia: quem dá mais? Quem dá mais? E bem lá atrás o homem se levantou, na parte de trás ele disse: só um minuto. Ele se aproximou e pegou aquele violino. Ele sabia que aquele violino tinha valor. Mas ele entendia que ninguém dava nada, não oferecia, ninguém estava disposto a oferecer nada além de alguns centavos, porque ninguém ali sabia do potencial daquele violino. Então, aquele homem se levantou ali e disse: só um minuto. E ele se aproximou e pegou o violino e ele tocou um hino, talvez como mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Então, quando aquele homem terminou de tocar, não havia nem sequer um olho seco naquele lugar. Então o leiloeiro disse: quem dá? Um disse 5.000. O outro disse: eu dou 10.000. E então aquele violino havia se tornado inestimável. Então, por quê? Porque o velho mestre do violino havia revelado a verdadeira qualidade dele. Oh, irmão, irmã, agora deixe o mestre desta palavra que escreveu, o grande Espírito Santo, passar a resina do amor no arco dele e com isso atravessar o seu coração. Oh, meu irmão, então isto mostrará a verdadeira natureza. Talvez você seja um diamante que não brilha. Ninguém reconhece que você é um diamante, porque você não foi lapidado. Talvez nós estejamos, cada um de nós, vivendo assim, vivendo como um violino jogado aos cantos, sem nenhum valor. A sociedade não vê o nosso valor, ninguém vê nada em nós, ninguém vê nada, nenhum valor em nossa religião. Mas tudo que precisamos é que o grande mestre do violino passe essa resina do amor em nossos corações. Tudo o que precisamos é que o grande mestre nos tome em suas mãos e nos conduza a fazer uma obra para ele, fazer aquilo para o qual nós nascemos. Então será mostrado o nosso valor. Então, um dia destes, o grande Espírito Santo descerá e inundará os nossos corações.
nós estaremos mortos para o mundo, então, mortos para a incredulidade. Satanás não poderá mais esconder aquilo que nascemos para ser. Talvez agora nós não tenhamos consciência de quem nós somos. Nós olhamos para os erros do homem de fora e, baseado nos erros do homem de fora, nós condenamos o homem de dentro. Mas deixe que o Senhor Jesus Cristo tome a qualquer um de nós em suas mãos e nós veremos a razão para a qual fomos criados. Nós veremos a verdadeira natureza do produto, então. Nós poderemos ver que nascemos filhos e filhas do Rei. E Ele está passando agora de porta em porta. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Sabe o que é cear? É Ele passar essa resina do amor em seu coração. Não deseja você convidá-lo? Não deseja você convidar este grande violinista para que ele te tome em tuas mãos e você dê o sonido correto? O verdadeiro som do Evangelho? Se você deseja que o grande violinista te tome em suas mãos, então feche seus olhos agora e ore comigo. Amado Deus, sabemos que fomos criados pelo Senhor com um propósito. O Senhor não faz nada sem propósito, sem um objetivo. O Senhor permitiu que nós viéssemos ao mundo como pecadores, porque o Senhor tinha um propósito de nos redimir, nos salvar. O Senhor permitiu que nascêssemos pobres para que nós pudéssemos reconhecer o valor da riqueza quando entrarmos ali no Teu reino. O Senhor nos fez mortais para que pudéssemos conhecer o valor da vida eterna. O Senhor permitiu que pecássemos para que nós fôssemos agradecidos pelo perdão. O Senhor permitiu que nós viéssemos a esse mundo tão corrupto, com tanta corrupção, roubalheira, para que nós pudéssemos dar o valor a um Rei justo e honesto. Agora nós estamos aqui, Pai, em um campo de batalha. E Satanás, o nosso inimigo, teu inimigo, está tentando nos manter nossa mente ocupada para que nunca abramos a porta para o grande violinista vir e passar essa resina do amor em nossos corações. Mas nós fazemos uso deste momento agora para orar. Pai, por favor, entre em nossos corações. Enche-nos com o Teu Espírito, esta resina do amor, para que sejamos aquilo para o qual fomos criados. Toma-nos em Tuas mãos, Pai, e faz de nós aquilo que nascemos para ser. Concede isto, porquanto pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.